Olá, é um prazer ter você aqui em mais um episódio do nosso Pode Mulherar. Eu sou a Lu. Eu sou a Kátia. E eu sou a Rafa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, se inscreve agora, ativa o sininho para receber todas as notificações. Também temos o Spotify, você está no carro, em casa, pode também conectar lá com a gente e seguir a nossa playlist, que a cada 15 dias tem episódio novo para você. E não esquecendo, claro, do nosso queridinho Instagram, @Movimento Mulherar, para você acompanhar a gente lá, nossas movimentações, nossos recortes, conteúdos, dicas, tem muita coisa lá para vocês. E quem nos veste hoje, você que acompanha os nossos podcasts já sabe, a Coach Concórdia. Então hoje estamos vestindo os looks que você pode conferir aqui no vídeo que está aparecendo para você, maravilhosos da Coach Concórdia. Se você é de outra cidade e está ouvindo esse podcast, com certeza tem uma coach pertinho de você. Além dos looks, todo mundo também já sabe, temos a Madre Rosé Acessórios Finos, nos deixando ainda mais lindas, brilhando com toda essa delicadeza. As meninas são maravilhosas, elas têm um cuidado muito especial. Na época, se você quer um conde, ela vai mandar um conde pra você com o seu nomezinho em cima, com uma mala, tudo separadinho pra você, com muito amor e carinho. Então, muito obrigada, Madre Rosé, também por estar com a gente e nos deixando ainda mais lindas, né, meninas? Isso aí, vamos falar um pouquinho do movimento Mulherar, né? Para você que está aqui chegando pela primeira vez, que nunca ouviu falar do movimento, acesse o nosso Instagram, como a Rafa já comentou antes, @Movimento Mulherar, para conhecer um pouquinho mais dos nossos objetivos, né? A gente quer fazer um trabalho para unir mulheres. A gente fala muito que hoje a gente ainda tem muita competição, né, meninas? Mulheres competindo, se comparando. Inclusive, teve um podcast que falou que, se você voltar um pouquinho, vai ter um podcast que falou justamente por isso. Que isso é histórico, né? É histórico que as mulheres ainda competem. Para entender o porquê dessa competição entre as mulheres, né? E a gente quer mudar esse cenário, né? Fazer, nem que seja um pouquinho, nem que seja um grãozinho de areia, que se a gente conseguir, né, impactar, mostrar isso para a vida de uma mulher e conseguir melhorar a sua realidade, já vai ter valido a pena. E já tem tanta coisa ruim no mundo, né? Já. Vamos fazer um pouco de coisa boa, né? Vamos levar informação, vamos unir, vamos conectar mulheres com outras histórias, conhecer histórias inspiradoras. Então, esse podcast é fruto do nosso movimento Mulherar. Nós também temos o evento, né, anual do nosso movimento Mulherar. É um evento que acontece presencialmente aqui na cidade de Concórdia, reúne uma legião de mulheres, né? Então aguarde que em breve teremos novidades sobre o próximo evento. E também no nosso Instagram você acompanha aí o dia a dia de muitas mulheres, também das nossas embaixadoras, né? A cada novo ano temos novas embaixadoras. O que são essas embaixadoras? São mulheres que representam o movimento e é uma oportunidade de nós trazermos outras mulheres para a vitrine também. Então essas mulheres nos representam durante um ano. Nesse período a gente conhece um pouco mais a fundo a história delas, né? E esse também é o nosso papel, trazer para o palco, trazer para a vitrine outras mulheres. Falando em trazer para o palco, vou apresentar a nossa convidada especial de hoje. Ela é mãe, esposa, professora e empresária. Além de ser uma grande defensora da atividade física como uma ferramenta para alavancar a autoestima e a performance em todas as áreas da vida, inclusive financeira. Fiquei bem curiosa com isso e vou querer saber por quê. Seja muito bem-vinda, Vívia Ewald. Boa tarde! Seja bem-vinda! É um prazer ter você aqui, viver com a gente, né? Ela que é de Blumenau, né? Que mora em Blumenau, mas já descobri que ela é aqui do Oeste. Boa. E hoje, com certeza, vamos aprender um pouco mais com você, entender essa ligação da atividade física, vida financeira, empresa, enfim. Eu acho que tem uma ligação aí que vale a pena a gente conhecer, né? E conhecer um pouquinho mais dessa mulher também, né? Da Vívia. Então, acho que dá para começar com a nossa pergunta clássica, né? Do nosso podcast, que é aquela pergunta que a gente faz: quem é a Vívia na sua essência? A Vívia é uma mulher sonhadora, que sonha que todas as pessoas conheçam o poder da atividade física e quanto que ela impacta positivamente nas nossas vidas. Como eu falei aqui para você, a gente vem conversando, eu sou natural aqui do Oeste Catarinense, então é muito emocionante hoje quando eu cheguei aqui, um evento grandioso que eu venho participar aqui do HJ e aqui ver esse podcast maravilhoso. Sou nascida em Itapiranga,
Morei até meus 18 anos em Itapiranga, e quando chegou a fase de formar no 2º grau, na época, e trilhar novos caminhos. Então, ali logo, eu já era apaixonada por conhecer Blumenau, eu já tinha esse sonho de morar em Blumenau. Então, quando eu fiz meus 18 anos, era hora de partir. Fui morar em Blumenau e não foi fácil o começo. Teve muitos obstáculos, longe dos pais. Logo comecei a trabalhar, até a questão cultural foi bem complicada para mim. O sotaque, que acho que o que eu mais senti foi a questão da minha fala, que eu falava muito tu. E aí chegou um gerente uma vez e falou para mim assim: você não pode falar tu. E eu disse, mas é da minha essência, a gente aprendeu muito a falar dessa forma. E em Blumenau, eu fui fazendo minha vida. Então, logo iniciei na faculdade, fui com esse objetivo de estudar, fiz um semestre de serviço social, não me identifiquei e parti logo para outra faculdade, que daí comecei a fazer ciências contábeis. Nossa. Eu queria fazer administração, e queria ficar nessa área, parte administrativa, e fui para a área de ciências contábeis. Gostei muito, aprendi muito, mas eu não me identificava. Então, quando eu cheguei no 7º semestre de ciências contábeis. Nossa, quase no final. Eu resolvi que eu ia começar a educação física. A educação física foi inspirada pelo meu marido, que na época a gente se conheceu na faculdade de ciências contábeis. Tinha uma missão para fazer ciências contábeis. Olha ali a missão. Exatamente. A gente se conheceu na faculdade e logo comecei a fazer educação física. E eu tinha sempre esse espírito batalhador muito forte dentro de mim. Então, eu estudava de manhã, fazia educação física de manhã. Na época, eu trabalhava no banco, eu era estagiária, eu tinha período de 4 horas, saía do serviço, do meu estágio, ia para academia, chuva, faça sol, eu ia para academia e depois eu voltava de noite para a FURB e fazia ciências contábeis. Então, isso foi por alguns anos da minha vida, que eu fui levando as 2 faculdades. Esse é praticamente 2 anos, que estava no 7º semestre, 10 semestres, mas eu não estava bem no 7º ainda. Então, concluí, praticamente as 2 faculdades eu praticamente concluí juntas, assim. E quando eu me formei em educação física, antes mesmo, eu já trabalhava com atividade física. Então, eu já conciliava. Eu ainda tinha tempo de fazer todas essas coisas, eu ainda tinha tempo para estudar e já me aperfeiçoando na parte de academia. Então, o final de semana eu passava estudando. Eu, mesmo assim, dava tempo de namorar também. Importante. Exatamente. Dava tempo de estudar, trabalhar, namorar, treinar. Isso. E logo quando eu comecei logo na atividade física. Por quê? Quando eu vim para Blumenau, que eu tive toda essa situação de ficar longe dos pais, de ter a saudade, né? E além de tudo, o bom é que eu fiz logo amigos, né? Então, para mim, aquele momento ele foi difícil, mas não tão difícil assim. Eu lembro que quando eu cheguei em Blumenau, eu não conhecia o mar. Olha. Não conhecia o mar. E as amigas da minha irmã já morava lá, meus irmãos já moravam lá. E a amiga da minha irmã tinha um apartamento, os tios tinham um apartamento em Balneário Camboriú. E aí a gente foi de ônibus, né? Fomos até Balneário Camboriú. E elas, já acostumadas com o mar, elas ficaram no apartamento, ficaram curtindo o apartamento. Ele era no último andar, então ele tinha um baita de um espaço para pegar sol. Elas não queriam ir para areia, elas não queriam ir para o mar. Quando eu vi aquilo lá, eu pensei, não, eu preciso conhecer o mar. Eu fui conhecer o mar, eu gastei todas as minhas fichas de orelhão para ligar para minha mãe e disse, mãe, escuta isso, é o mar. Que máximo. E então foi algo assim que me marcou bastante e me impulsionava cada vez mais, que eu queria vencer.
que eu saí com um propósito de Itapiranga, que eu queria realmente crescer na minha carreira. Então, isso é algo que me impulsionou e me impulsiona até hoje. E você cresceu, né? Hoje você é proprietária de uma academia, de um estúdio de CrossFit e do estúdio Edval. Estúdio Evald, isso. Explica pra gente tudo isso. Então, a academia, são 3 espaços de atividade física com 3 propostas diferentes. Legal. Então, a academia, ela é uma academia bem ampla, onde nós temos mais de 12 modalidades, desde a parte da musculação, de lutas, atividades para crianças, pilates, um estúdio de pilates dentro da academia. Legal. A Folk CrossFit é para uma proposta do CrossFit mesmo, que é o CrossFit, que o CrossFit é uma modalidade diferenciada, né? Sim. E o Estúdio Evald vem com uma outra proposta, menor. Então, é um espaço com 2 modalidades somente. É o funcional e o pilates de aparelhos. Então, são 3 propostas diferentes para públicos diferentes. Que legal conciliar, porque realmente, né, eu já passei por várias academias, hoje eu tô num estúdio também que é funcional, que foi ali que eu me identifiquei, mas já passei por várias academias da cidade e eu não entendia por que eu não gostava, mas quando eu cheguei no funcional, eu entendi que é uma área totalmente diferente da atividade física, né, e que ela te leva a um desafio diferente do CrossFit, mas também é um desafio que te move, pra mim, me move todos os dias, né. Isso, perfeito. É importante a gente conhecer o nosso perfil para a gente entender qual a modalidade que vai fazer. Que muitas vezes a gente já coloca uma objeção, né? Eu não gosto. Mas muitas vezes você está na modalidade que você não se adapta. E aí você acaba não indo, não criando o hábito. Então é muito importante, vou falar sobre o hábito, inclusive, amanhã. E como o hábito tem tudo a ver. Que se você não cria um hábito, você acaba abandonando tudo. Então, aí vem o tema da palestra. Porque quando você não cria um hábito, você não abandona só uma atividade física. Você abandona várias coisas da sua vida. E isso vai uma sequência. E aí você abandona hoje uma academia, amanhã um estudo, outro dia, eu vou começar algo e vou abandonar de novo. Então, isso vai se criar uma rotina, isso cria um hábito de abandonar. E eu quero trazer isso justamente que como a gente cria um bom hábito e que a gente fixe ele, que ele se torne de uma forma normal. Que você fixou esse hábito e esse hábito virou uma rotina para você. Vivian, a gente fala muito no movimento, a gente tem alguns pilares no movimento, né? O primeiro pilar do movimento é o primeiro eu. E junto com esse pilar, a gente fala muito, quem ouve seguir os nossos podcasts, né, sabe disso, sobre o autoconhecimento, da importância de você se conhecer. E eu acho que para a pessoa identificar a atividade física que vai ser aquela que ela realmente vai conseguir criar um hábito, eu acho que tem muito do autoconhecimento também. Você comentou um pouquinho, eu queria que tu falasse sobre isso. Porque para Rafa, pode ser um tipo de atividade, para mim é outro, para a Lu é outro. Então, eu acho que tem muito do autoconhecimento aí como um primeiro passo para você conseguir ter disciplina depois naquilo. Perfeito, nossa, a sua colocação foi excelente. Se conhecer para, então, identificar o que vai fazer. Isso é importante. Algo que eu trabalho muito, que são as objeções, né? Que não funciona comigo. Mas talvez a forma que você fez é uma forma que não te motivou tanto a continuar. Então começou de uma forma que não se conheceu. Então quando a gente vai se conhecendo mais, a gente vai se identificando o que eu realmente quero, o que eu realmente gosto e se colocar um propósito. Que às vezes, eu começo, mas eu não sei realmente. Vou começar, e olha que isso não é interessante, a gente começar várias coisas e desistir, né? Porque às vezes eu começo algo só para ver como é que é. E aí você não vai ficar. Dificilmente você vai ficar. Porque você não colocou um propósito naquilo.
você não fez, você não se colocou, você já colocou uma objeção. Provavelmente eu vou desistir. Então você não colocou aquele gás que você precisava naquele projeto. E esse projeto que não vai te alavancar. Então, na atividade física, por exemplo, quando a gente faz essa comparação com a atividade física, se eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, gosto de pessoas, eu tenho um perfil mais de influente, eu gosto. Geralmente, essas pessoas, elas procuram atividades coletivas. Estar com pessoas, porque elas gostam de conversar. Então, ou estar em ambientes menores, mas onde elas podem conversar. A musculação, ela dá certo também. A pessoa vai se identificar. Treinando em dupla, treinando com mais pessoas, ou estar naquele horário onde você conhece as pessoas, criar aquele vínculo. Tem algo que a gente preza bastante também, é que sempre tem espaços de relacionamento dentro da academia, dentro desse ambiente, para que a pessoa possa conversar antes ou depois, e aí ela vai se identificando. Poxa, é legal, eu gosto de estar nessa modalidade, porque além de eu treinar, eu vou conversar, eu vou socializar. Então, se a pessoa já é um perfil mais executor, que é o mais diretivo, por exemplo, ele já gosta de chegar, vou fazer meu treino e tá tudo certo. Então, ele gosta até de conversar, mas ele é mais objetivo. Aí, a gente identifica qual que é mais o meu perfil e vai identificando a sua modalidade. A dança, por exemplo, para quem gosta de conversar, que é influente, adora parte das danças, né? Isso é verdade. Então, agora, se a pessoa já é mais tímida, já gosta de ficar mais na sua, às vezes não se identifica tanto. Não que não vá se identificar, também, mas não tanto. Tem mais chances, às vezes, de desistir. Ou seja, não é uma dica sair experimentando de tudo para achar o que gosta, é analisar seu perfil mesmo para tentar focar numa atividade, porque eu já estava pensando isso, Vivian, tá, e como é que eu faço para identificar se eu não sei o que eu gosto? Vou fazer um pouco de tudo, para ver onde é que dá certo, não é esse o caminho. É que daí, às vezes, se tu começar 5 coisas e não gostar de nenhuma, tu pensa que tu não nasceu para isso. Abandona. E daí vem o poder do hábito, que eu tava falando do poder do hábito, inclusive de abandonar as coisas. Essa tua frase me marcou muito, porque a gente fala de hábito, de rotina, de criar rotina, de disciplina, mas eu nunca tinha olhado para o hábito de largar as coisas, porque o hábito de largar as coisas também é um hábito. Exatamente. Nossa, essa colocação ali é muito boa. Que vira um hábito. Isso. Largar as coisas. Isso. Parece normal, 1 vez, 2 vezes, mas aí depois, quando você percebe, você está começando várias coisas e não terminando. E aí começa a frustração. Aí a pessoa começa a se frustrar, bem que eu falasse, isso não é para mim, o que eu faço? Então aí vem muitas frustrações. Então quando a gente trabalha o hábito, sempre é importante a gente saber o que colocaram, onde, o que, o porquê, como que eu vou fazer. Então, algo que é muito interessante quando a gente cria o hábito é o que eu vou fazer? Eu vou fazer tal modalidade na academia. Mas quando que eu vou fazer? Qual horário que eu vou fazer? Então, eu tenho que definir um horário fixo. E quantas vezes por semana? Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E quando que eu vou fazer? Deixa isso bem fixado. Então, quando a gente consegue ter essa rotina, dificilmente a pessoa desiste. Porque ela já sabe, são 3 vezes por semana? Então são aqueles 3 vezes por semana. Aí começa aquela questão, né? Eu defino 5 vezes por semana. Aí na segunda, já surgiu um compromisso. Aí na terça deu certo. Aí na quarta surgiu um outro compromisso familiar. Aí na quinta, e a roupa? E que horas que eu vou fazer meu Deus, mas e que horas que eu vou fazer meus afazeres de casa? Quer dizer que às vezes as pessoas tem a roupa para lavar, tem roupa para passar, ou se não, tem outra situação para fazer em casa. Que horas que eu vou organizar, que horas que eu vou organizar a comida, o lanche das crianças. Então eu vou amanhã. Mas aí chegou na sexta-feira,
Na sexta-feira, surgiu aquele convite. Aquela janta. Aquela janta. Isso. Aí acabou-se. Happy hour. Aí na Mas semana já não fui na seguinte. semana, né? Eu só fui na terça. Só fui na- Agora já foi a Agora já foi a semana. Semana que vem eu volto. Aí se na semana seguinte começar de novo falhar, a tendência de desistir é muito fácil. É muito fácil. Então, por isso que é melhor me perguntasse antes. Eu faço 3 vezes por semana. É bom, super. Uhum. Definir 3 vezes por semana E fazer e fazer é melhor do que definir 5 e não fazer. ou não Você vai ter fazer. muito mais resultado 3 vezes Sim. por semana do que definindo 5 e não fazer. Então, 2 vezes por semana. Posso então 2 vezes por semana? Deve. Porque daí você tem esses 2 dias da semana para fazer. Que às vezes as pessoas pensam, mas eu não vou 2 dias porque é pouco, então daí eu não vou nenhum, né? Isso aí. Isso acontece, mas tudo que você fizer, se você não tá fazendo nada, vai ser melhor do que você não fazer nada, na minha opinião, né? Eu acho que é Perfeito, isso, né, Vivian? exatamente isso. Exatamente isso. E o que tudo isso tem a ver com dinheiro? Essa era a pergunta. O que o hábito de fazer atividade física ou de não fazer tem a ver com a prosperidade ou a performance financeira? Tem tudo a ver. Que quando eu tenho hábito e quando eu tenho disciplina. Essa minha disciplina eu levo para minha vida toda. Eu levo para todos os aspectos da minha vida. Então eu tenho resiliência. Uhum. Que no mundo dos negócios, se a gente não é resiliente, não dá certo. Então a gente tem que ter resiliência. Então essa resiliência que eu tenho que ter na atividade física, eu levo para minha vida. Então geralmente, se eu sou resiliente, o que eu vou trazer também é que o que eu identifiquei que os grandes empresários têm em comum, eles têm resiliência, eles têm disciplina, eles têm foco, eles têm planejamento, eles têm constância. Então, eles praticam atividade física. Para eles, atividade física é algo inegociável. Então, se a gente pensa assim, poxa, é algo inegociável. Como é que deixo para trás a atividade física que é para mim, que é para minha saúde, que é para o meu bem-estar, e vou acabar deixando outras coisas para trás? Então, às vezes, eu tenho algo importante para fazer no meu trabalho, e se eu não tenho essa resiliência, eu deixo isso para trás. E aí vem a prosperidade, né? Poxa, como é que eu não prospero? Mas talvez faltou resiliência, faltou comprometimento, e aquele comprometimento que a gente não tem de fazer atividade física, de ter. Então, é pra gente a atividade física. Então, isso eu levo para a vida profissional, para a vida pessoal, total. A gente pensa, né, tem tanta coisa boa para aproveitar no mundo, na vida, que a gente precisa estar bem, precisa construir uma saúde, uma qualidade de vida, para poder usufruir, né? Falávamos disso hoje num episódio que antigamente nossos pais, nossos avós, enfim, não tinham esse cuidado, com o corpo, com a saúde. Hoje a gente tem acesso a muita coisa, né? Muita informação e a muitas ferramentas, a muitas opções. Então, não tem por que a gente não cuidar melhor da nossa saúde, né? E, essa colocação é excelente. Porque a gente é muito acessível tudo pra gente. Hoje em dia, a gente tem um grande vilão, que é o celular, né? Que ele gera dopamina barata. Ele dá aquele prazer momentâneo pra gente, mas aí depois acabou. Porque você se perde e você nem espera. Aí vem aquela objeção, né? Eu não tenho tempo pra fazer. Mas aí quando você vê quanto tempo você fica no celular... Você pensa, daria Você pra ter fica- feito muita coisa. Muita coisa. E nossos pais, nossos avós, eles tinham muito trabalho braçal. Então, agricultura, né? Então, hoje é mais... hoje tem mais máquinas, então é mais... Tá um pouco mais tranquilo, porque é mais mecanizado. Mas antigamente não. Trabalho pesado. Né? Trabalho pesado. Então, eles tinham esse movimento constante da roça, de tirar leite.
Então, eles eram, eu lembro, eu aprendi a tirar leite. Que legal. Então, era, nossa, braço. Braço. Articulações Então, estavam fora- ok, né? Fora isso, ainda era carregar aqueles baldes Sim, de leite, pesados. né? Então, era capinar. Então, sempre tinha muitos. Então, era embora que eles não tivessem essa cultura de academia, eles na verdade, eles faziam, né? Porque eles Sim. tinham todo aquele trabalho braçal na roça. Até mecânico, que fazia em casa, toda parte. Não tinha, por exemplo, hoje tem robozinho para passar o aspirador no chão, né? Sim. Nossa, eu não sei. Na minha época, por exemplo, a gente era sábado, era dia de lustrar o chão. Sim, boa. A gente ilustrava o chão e, meu Deus, era uma festa, né? Escorregar, brincar no escorregador ainda. Meu, e Com aquele fazia com as esfregão lá não era nada leve, né? Nossa, era um ferro pesado. Era. Não, e fora isso, o lembro. ferro de passar roupa ainda também Também. não era nada leve, né? É. Então também se fazia muita atividade física. É verdade, involuntariamente você fazia, né? Voluntariamente, mas E, fazia. Vivian, eu queria te perguntar, quando eu vou na academia, eu vejo muita gente, a maioria, 90%, lá malhando com o celular. Uhum. Tá na esteira, tá com o celular, tá com o celular, tá fazendo negócio, ele tá com o celular. Isso é legal? Isso afeta a qualidade da atividade ou não? Tem nada a ver. É bem interessante que eu defendo que quando a pessoa vá para academia, que ela largue um pouquinho o celular nesse momento. Que ela se conecte com ela. Que ela traga essa essência. 90% das vezes que eu treino, eu não uso o meu celular. Raramente. Essa semana eu usei ele num treino e eu percebi quanto que isso me distraiu. E Então, aumenta também a chance de lesões também. Meu professor fala muito sobre isso. Rafaela, tem que se concentrar. A pessoa se lesiona porque ela não está concentrada no que ela está fazendo. Perfeito, exatamente. Além disso. E a questão da memória, né? Você tá ali, é aquele momento para você se conectar, para você conseguir ser mais criativo. A atividade física, ela deixa a pessoa mais criativa. Ela melhora a memória. E aí vem a prosperidade. Aí tem tudo a ver com a parte financeira. Que quando você tem mais, você consegue mais criativo, você produz muito mais, você se torna mais produtivo. E se você usar o celular o tempo todo, qual que é o momento que você se conecta consigo mesmo? Não existe Não nesse existe. momento. Você aí sai, você nem lembra o que você fez. Olha só, a pessoa nem lembra. Daí eu perguntei, o que você treinou? E é engraçado que lá em casa todo mundo treina, né? Todo mundo faz. O meu marido faz o crossfit, eu faço crossfit e musculação, também faço pilates. O meu filho, a minha filha faz pilates, faz musculação. E o meu filho faz musculação e faz lutas. E aí, essa semana, ele me ligou, me contando o treino da luta. Ele falou, mãe, você não tem noção o que foi o treino. Então, olha só. A gente ter esse diálogo. Então é interessante chegar em casa e falar sobre o que você treinou, sobre o que você fez. A gente conversa. Meu marido chega do CrossFit e eu pergunto, qual que foi o treino? Aí disse, meu Deus, não vou te contar, meu Deus. Foi isso. Então, assim, de cansado, de ofegante, de alegre do que ele, da sua realização no treino. A minha filha chega em casa e fala a mesma coisa. Hoje eu fiz esse treino, mãe. Então, já pensou se eles estivessem com o celular? O que seria nosso diálogo? E aí desconecta com a família, não inclusive, teria né? diálogo, né? Não teria diálogo. Não teria. E o mais interessante, além da atividade física, para a mulher, a autoestima feminina. A mulher que faz atividade física, ela se ama mais, ela se gosta mais, ela se olha mais no espelho. Eu falo muito da mulher se olhar no espelho. De quando você realmente se olhou no espelho e se admirou. Quando você parou na frente do espelho e se admirou por inteira. E aí, quando eu vejo as mulheres, quando elas vão pra academia, sempre falam assim, ó, não esquece de fazer a foto.
E tá, mas não, mas para você se admirar. Além de você postar, de inspirar outras mulheres, mas para você se admirar. E isso é fundamental para a autoestima feminina, para ela, para o casamento. Então, quando a autoestima da mulher tá elevada, ela não quer guerra com ninguém. Então, aí sim que se juntam as mulheres, vamos conversar, porque ela tá de boa com ela tá feliz. Então, eu identifiquei isso com... É algo que eu prezo bastante na academia. Eu encho de espelhos, né, em algumas modalidades. E como a mulher, conversando com as mulheres, o que eu trago para vocês hoje é da minha experiência, dos 23 anos que eu trabalho com a academia, e de conversar com as mulheres realmente. Todas elas falam para mim, Vivian, minha autoestima é outra autoestima quando eu faço atividade física. Quando eu não faço atividade física, eu já não me cuido tanto, eu acabo não cuidando da roupa, eu simplesmente fico largada, eu já diminui muito o libido. E isso impacta diretamente com a vida do casal. Então, mulheres que estão ouvindo, que ainda não faz atividade física, corre e começa a fazer uma atividade física. Identifica qual você quer, começa a criar o hábito e faz e pratica atividade física. Agora, Vívia, especialmente com relação à atividade física, por que é tão difícil sair da zona de conforto? Olha que Ou pergunta. porque é tão fácil parar Boa! e desistir e não fazer. Sua pergunta, assim, é sensacional. Porque não criou o hábito. Não criou aquele gosto, aquele vínculo. E aí a pessoa não faz. Ela acha que não é para ela. Mas é porque realmente ela não criou um hábito. Então, o hábito, quando a gente cria, a gente tem que tornar ele fácil, a gente tem que tornar ele atraente. Ou é aquela questão, ela começou 5 vezes, aí identificou que ela tem casa também. Então, ela começou a fazer 5 vezes, como eu falei para você, como eu estava falando antes, só que ela, vou 5 vezes, mas ela lembrou que ela tem uma casa, que ela tem um marido, que ela tem filhos e que ela tem os afazeres de casa. Daí ela viu que ela não dá conta, então o que eu vou fazer? Desistir. E daí ela começa a se apurar em casa, e aí começa aquelas discussões, às vezes não tem esse apoio de casa, e não criou. Não tornou o hábito fácil para virar um hábito. E quando a gente cria um hábito, a gente precisa repetir muitas vezes, geralmente, tá? Repetir ele por umas 70 vezes a mesma coisa. Vou citar um exemplo aqui que... Não é aos 21 dias. Não. Porque o 21 dias é bem rapidinho, né? Se 21 for pensar. dias, se a pessoa, por exemplo, para fixar, às vezes dá certo. Às vezes dá certo, sim. Mas é mais propenso para desistir, para desmotivar. Agora, quando você fixa ele melhor, quanto mais você pratica, mais fácil fica. E quanto mais fácil fica, mais prazeroso se torna para fazer. Então, deixar algo mais prazeroso, deixar ele mais fácil, fazer por menos vezes. O começar, ele não é tão difícil quanto voltar. A pessoa que parou de fazer e quer voltar, ela tem muito mais dificuldade. Sério? Uhum. Eu já pensava ao contrário, que ficava mais fácil voltar porque já tinha começado, então não. É mais difícil. Por quê? Porque ela trabalha muito naquela objeção de não funciona comigo. E eu já desisti uma vez e vou desistir de novo. O meu médico falou sobre isso, sobre a frustração. Tu já se frustrou uma vez. A primeira frustração não é a pior de todas. É tu abrir o caminho só. Quando se frustra 2, 3, 4, 5, tu pensa, mas já tentei 5 vezes e não deu, por que agora vai dar certo? Não é pra mim esse Não negócio. é pra mim esse negócio. Daí tu se sabota. Exatamente, se sabota, falasse tudo. Mas ela já começou se sabotando, né? Isso. Uhum. Ela já entrou pensando que se não der, tá tudo bem. E por que linko isso com a vida financeira? Me ocorreu agora esse exemplo que eu tenho uma amiga que ela começou várias coisas na sua carreira profissional. Várias coisas.
E nesses dias eu perguntei pra ela, como que tá seus treinos? Ela olhou pra mim assim, eu desisti de novo. E disse, então. E ela colocou pra mim assim, Vívia, eu comecei no meu trabalho, ela começou com com um novo serviço, uma nova profissão. E ela disse assim, eu dei o prazo de 2 meses. Se eu não vender o que eu quero vender até os 2 meses, eu vou desistir. Oi? A gente tá contando pra ela que ela vai... Eu disse, então já para hoje. Nem perde 2 meses. Não perde 2 meses, já para hoje, porque você não tá colocando energia. Você já parou na academia, você já não criou esse hábito, essa disciplina. Na tua cabeça já está que se não vender, você vai desistir. Quanta energia você tá colocando para isso dar certo? Você vai se frustrar. Você tá esperando passar os 2 meses pra poder ter uma desculpa. Uma desculpa pra desistir. Eu falei que não ia dar certo. Perfeito. E eu me dei 2 meses, não funcionou, então agora eu vou parar. Exatamente. E eu acho que essa pergunta tem a ver com o que eu queria te perguntar, que é sobre a expectativa. Porque às vezes a mulher começa uma atividade física e passa um mês e ela fica se olhando no espelho e diz, mas não mudou nada, não emagreci, ou não, sei lá, se eu quero ganhar peso, não ganhei peso, ou ainda tenho celulite, ou não sei o que, não adianta mesmo, vou parar. Acontece isso? Qual que é a expectativa que a gente tem que colocar na atividade física? Olha que excelente. Eu tenho 23 anos de academia, eu treino há um pouco mais de 23 anos e eu tenho celulite. Bom. E a celulite, ela tem muito a ver também com alguns hábitos alimentares e é mulher. E com ser mulher, ponto. E por ser mulher. E imagina, não tem como a gente em 3 meses fazer essa transformação, em 1 mês. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês é para você criar o gosto, criar o hábito. E você já vai ver uma melhora. Onde é que você vai ver a melhora? Na primeira semana, no primeiro treino, na autoestima. Você vai ver a melhora na sua saúde, a melhora no seu sono, na ansiedade que vai diminuindo. Então, mas você já vai diminuindo gradativamente o que você vai comendo. Você já não come mais uma emoção, você já não come mais por emoções, você já começa a pensar um pouquinho mais. Poxa, eu fiz aquele treino. Será que eu vou comer tudo isso que eu vou comer por comer? Comece a valorizar um pouquinho mais do que vai comer. E vai gradativo. Depois, você vai, aos poucos, você vai tendo resultado. Eu trabalho com emagrecimento também. E algo que essa semana eu recebi até de uma aluna que ela disse assim, o que eu mais aprendi no programa foi como eu ver os alimentos e e me amar mais. É o que eu falo sempre. Se amem, se olhem, se admirem. Aí você vai aos pouquinhos, você vai tendo cada vez mais resultado. Cada vez mais resultado. Então se dê esse tempo, se permita criar esse hábito, se permita conhecer esse diferente e aí você vai começar a prosperar cada vez mais em todos os aspectos da sua vida. Não só o financeiro, o emocional, em casa, na sua família, com o seu marido. Então, cada vez mais, quanto mais eu amadureço, a gente é casado, eu tenho academia 23, a gente é casado 23 também. Tudo no mesmo ano, aconteceu muito junto, assim. E eu sou defensora do poder transformador da atividade física. Se cada pessoa pudesse sentir e se permitir isso, nossa, muita coisa a gente poderia evitar. Eu lembrei da Leila, né? E da Fábio, mas mais da Leila. A gente fez um podcast faz poucos dias e com uma mulher que ela se transformou através da atividade. E a Leila, eu vi esse podcast de vocês. vocês. É excelente. Eu me emocionei vendo. E a Leila, né? Um caso que eu e a Rafa acompanhamos mais de perto. Ela abominava a atividade física. Comida saudável, hábitos saudáveis. Ela
Assim, era a última pessoa no mundo que eu imaginei ver do jeito que ela está hoje. Amando atividade física, com hábitos saudáveis, emagreceu. É uma pessoa que eu não imaginava. E ela se transformou com a atividade física. Foi muito legal. Muito legal. Eu vi, eu fiquei encantada com a fala dela, de colocar, porque ela fala da mãe, né? Uhum. Exatamente. E fiquei encantada com tudo que ela trouxe e quanta transformação ela teve na vida dela. Muita transformação. E é incrível. E eu acho que é entender, e isso a gente falou no podcast também, a Leila também falou, é entender que não é por estética, né? É por saúde, é por longevidade, é por eu querer sentar e levantar sozinha quando eu chegar nos meus 80 anos. Mas e não precisar de ajuda. isso, né, Vivian, eu acho que foi uma das coisas que tem mudado ao longo dos anos, porque me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que no passado estava muito mais ligado à estética, à atividade física. E hoje não, hoje as pessoas elas pensam muito na saúde, em viver bem, né, até a velhice, em ter uma velhice saudável, né? Eu tenho essa impressão, né? A sua colocação é excelente. Eu vejo que existe o público que é mais ligado à estética, e tem o público que é mais ligado à parte de saúde e de se cuidar. As duas coisas andam juntas, tá? Mas muitas pessoas, elas entram na academia por parte estética. Elas entram, elas fazem inscrição por parte estética. A pergunta que a gente faz, porque eu quero emagrecer, porque eu quero tonificar, porque eu quero ganhar mais massa muscular, eu quero ter um abdômen mais trincadinho, eu quero trabalhar minha perna. Mas aí depois ela vai vendo que o sono melhora, a ansiedade diminui. Então, para ela, a parte de saúde começa a contar muito mais. Exatamente. E eu acho também que essa geração tem convivido com pais que não vieram falando da minha realidade, não vieram numa realidade de atividade física e hoje sofrem as consequências, né? A minha mãe tem 79 anos, já fez cirurgia, querida, de braço, de joelho, de tudo, de punho, Então, assim, eu vejo a dificuldade e o quanto ela sofre com dores que já vi os médicos dizerem pra ela, infelizmente, a senhora tem que conviver com essa dor, porque não tem o que fazer. Então, assim, eu, quando escuto isso, penso, eu não quero passar por isso. Então, eu posso ainda me preparar para chegar lá melhor. Minha mãe, meu pai não tinham um hábito de atividade física, não tem. Então, o que eu posso fazer para chegar lá melhor, né? E isso acaba me inspirando a buscar uma atividade física, né? Porque eu também nunca fui muito de fazer atividade física, né? Comecei há pouco tempo. Por quê? Eu também venho de uma genética de ser magra, né? Sempre fui magra. E isso é ruim para atividade física. Porque aí se tu pensar na estética, quero emagrecer, você não vai na academia. Você come um monte de porcaria, não engorda. Pra que eu vou na academia? Só pra se incomodar. Só pra se incomodar, vou ficar em casa. E esse sempre foi, assim, nunca foi uma preocupação quanto a isso. Mas o fato de ver a minha mãe sofrendo com muitas dores e saber, todo dia quando eu ligo pra ela, e aí mãe, tá bem hoje? Não, eu tô bem, só tô com bastante dor aqui. E saber que não tem muito o que eu fazer pra ajudar ela, me fez ir pra atividade física. Então, cada um também tem que enxergar o seu motivo, né? Mas eu acho que isso que a Vivian falou faz muito sentido, né? Os benefícios, talvez os iniciais, sim, são estéticos, mas quando tu percebe que vai muito além, né? Você acaba vendo o valor. E talvez é essa percepção que as pessoas acabam tendo. E quanta gente vive, que a gente vê que se tornam apaixonado por atividade física. Gente, é incrível. Eu olhava para essas pessoas e pensava, o que elas comem para ter essa vontade? Porque eu não tenho. Eu olhava para elas e pensava. O hábito. Por isso que o hábito é tão importante. E olha que interessante dos seus pais. Os meus pais também. Minha mãe fez 80 anos agora. E meu pai vai fazer 85 ano que vem. E eu falo pra eles, eu mantenho aulas online pra eles. Que legal. Porque eles moram do interior de Itaperanga. Então, não é nem na cidade, né? Então, é no interior.
E então eles têm aquele encontro semanal da prefeitura, né? Que eu acho excelente, assim, que vem o professor no clube e mantenho aulas para eles se movimentarem. A minha mãe, eles entendem o quanto que para eles faz bem a atividade física. E colocam, mãe, vocês têm que exercitar, tem que se mexer. Que como eles sempre trabalharam de braçal, minha mãe teve 2 infartos. Então, aí teve um infarto, daí teve a pandemia, e aí ela não conseguiu mais fazer o exercício. Então, ela ficou muito mais frágil. Enfraqueceu muito a força das pernas delas. E estudos já provam que quando a força da perna diminui a partir de 60 anos, há risco de demência muito grande. E minha mãe tá nesse. Porque dela, logo depois que ela teve infarto, ela teve que ficar aquele período todo parada ali. E logo depois deu mais um. E a perna dela ficou cada vez mais fraquinha. E ela realmente começou a ficar cada vez mais esquecida. Sabe que vi um vídeo, não sei se é verdade, eu vi na internet que falava sobre isso e falava por que a gente fica com demência? Porque o nosso corpo, quando a gente tá parado, ele vai tirar a energia do músculo. Então ele vai ocupando o teu músculo. Uma vez que tu não tem mais músculo, ele vai tirar a energia da onde? Exatamente. E dele não tem mais como mandar informação pra lá. Exatamente. Por isso que é importante ter músculo, massa muscular no corpo, pro teu cérebro ter da onde tirar energia, se alguma coisa acontecer. Tipo, tive um acidente, porque as pessoas que às vezes ficam internadas nos hospitais, as que já faziam atividade física se recuperam muito mais rápido, porque elas tinham mais músculo que as outras. E tu recupera mais rápido, porque a energia vem dali. Por isso que agora eu entendi que a Veri, que palestrou lá no nosso evento, ela fez toda uma transformação que eu até hoje não tinha entendido, mas agora faz sentido, porque ela sempre malhou, nossa, tem aquelas pernas maravilhosas, minha prima. E aí ela fez todo um trabalho onde ela ganhou peso pra agora ganhar massa. Eu não tinha entendido isso. Ela sempre falava, mas é porque eu tô pensando nos meus 80 anos, tô pensando nos meus 90 anos. Então, talvez tenha a ver com isso, a ter mais massa muscular. Exatamente. Agora tu tens mais um objetivo, ó. Tu tens mais um... Agora vai em cima teu foco, né? Isso aí. E quando a gente fala da performance financeira, em 2019... E nós já tínhamos uma vida bem estável financeiramente, então a gente já tinha conseguido muitas coisas. Quando eu vim de Itapiranga, eu tinha 1,50 por dia para almoçar, então todo dia eu almoçava um misto quente, porque esse era o meu dinheiro que eu tinha de almoço. E por muitas vezes depois eu fui trabalhando, e por muitas vezes depois, eu também nem sempre tinha... eu tinha um hábito da atividade física, mas nem sempre eu tinha uma disciplina para ir. Porque eu trabalhava muito. Então, como eu dava aula, personal, parte administrativa, muitas vezes eu esquecia de mim. E foi nisso que eu fiquei pensando, poxa, cara, teve um ano que a gente foi pra praia e eu tinha mal dinheiro do picolé das crianças. Aquilo lá me marcou demais. Eu pensei, peraí, a gente vivia bem, mas a gente tinha comprado alguns bens, e eu pensei, não, eu quero entender o que acontece, o que está faltando na minha vida. E eu fui trabalhando essa questão, estudando, vendo o que esses grandes empresários tinham em comum, como eu citei antes, e comecei a criar um planejamento para mim. Criei um método, e em cima desse método que tinha constância, disciplina, objetivo, coloquei a resiliência. Então, algo que eu não tinha completamente para mim. Aí foi ali que em 2019 a gente mudou totalmente a nossa situação financeira, que já era legal. E a gente alavancou. Então aí eu percebi, poxa, realmente, que se a gente aplica tudo isso aqui, que eu consigo aplicar na minha vida pessoal, porque daí eu comecei a criar tudo pra mim, na minha vida pessoal. Poxa, treino tantas vezes por dia, meu marido também, treino tantas vezes por dia, pros meus filhos. E logo ali,
começou a alavancar a nossa vida. Eu jamais pensei assim, poxa, fazer uma viagem internacional, por exemplo, com a família, não era algo surreal para mim, não era algo assim que eu podia fazer. Colocando esse planejamento, as coisas começaram a ir melhor, cada vez melhor. Eu comecei a colocar uma equipe de vendas na academia, comecei a criar tudo que eu criava para mim, criava para academia. Tudo que eu criava para mim, criava para academia. Primeiro eu testava em mim. Pensei, poxa, agora eu vou testar nas outras pessoas, e fui colocando esse planejamento. Em 2019, eu falei pro meu marido assim, ó, Binho, nós vamos pra Disney. Aí ele olhou pra mim assim, Vivian, nós não temos, isso foi em julho assim, nós não temos passaporte, nós não temos visto e nós não temos dinheiro. Quem sabe um dia, ele olhou pra mim. Eu disse, pois bem, nós vamos pra Disney e vai ser logo. E eu disse, ó, falei, dei a sugestão, você vai, encaminha o passaporte, encaminha o visto e vai dar certo. Em 2019, 2020, a gente estava embarcando no dia 2 de janeiro, a gente estava embarcando para 17 dias na Disney. Que legal! Mulheres comprovando mais uma vez que, né, que quando tomam as rédeas o negócio funciona, né? Maridão tá aqui junto no bastidor, cara. E eu completei meus 43 anos na Disney, algo que eu jamais pensei que um dia eu ia conseguir realizar. Então ali foi uma sequência, só foi. A gente voltou de lá, já comprou a passagem para o ano seguinte, mas aí deu a pandemia e voltamos para lá em 2022. Que legal. Que legal. Né? Mas por isso, a atividade física tem tudo a ver com a performance financeira. Então se a pessoa quer prosperar, agora, né, faça atividade física. Que legal. Entendemos essa ligação, né, que eu realmente estava curiosa para saber e faz muito sentido. Muito sentido. Que legal. Adorei. E a gente vai se encaminhando agora, Vívia, para a parte final, mas nós temos um momento aqui no nosso podcast que se chama Momento Voz e Versa. Como que vai funcionar? Eu vou falar uma palavra e você me fala a primeira palavra que aparecer na tua cabeça. Ou uma frase, enfim. Se não aparecer nada, pode pular também, não tem problema. Mas a ideia é fazer essa troca. Podemos? Podemos. Então, vamos lá. Autoestima. É tudo. Saúde. É prioridade, é tudo, né? É vida. Mulher. A mulher é um ser humano maravilhoso. A mulher aprende a se valorizar, a se gostar, a se amar. A mulher conduz. A mulher, ela tem o poder de transformar o lar algo incrível. De chegar em casa, de abraçar os filhos, marido. E a mulher é algo que ela consegue, o amor. É o amor da mãe, o amor de esposa. Eu gosto, algo que eu levo para mim, falo para os meus filhos, falo para minha equipe. Quantas vezes por dia você fala, eu te amo? Para as pessoas que você está do seu lado. Fale mais, mulher, fale mais, eu te amo. Boa. Lindo. Redes sociais. Tô aprendendo a lidar. Tô aprendendo a usar. E eu acho super importante. Disciplina. Tudo. Vida. Maravilhosa. E propósito. Propósito de vida é que consiga transmitir o poder da atividade física para todas as pessoas. Muito bem. Que lindo. Amamos. Vivian, assim, adoramos te conhecer, né? Hoje conhecemos antes somente pelo Instagram, né? Pelas redes sociais, agora pessoalmente, mas você tem uma energia incrível.
Você brilha quando você fala da atividade física, então assim, com certeza está no seu propósito isso e você tem cumprido ele, porque quando a gente fala desse jeito do que a gente faz, pode ter certeza que transcende. E te agradecer pelo tempo, por ter aceitado o nosso convite sem nem nos conhecer, né? Você aceitou prontamente, veio até nós, então fica aqui a nossa gratidão e o desejo de que você possa impactar muitas vidas através do teu propósito. Obrigada, eu que agradeço, eu fico feliz porque vocês me surpreenderam, eu acho que foi tranquilo porque vocês conduziram de uma forma muito bem e muito tranquila, então foi muito prazeroso e gostoso mesmo. Bom. Que alegria ouvir isso, Vivi, obrigada. E que eu espero que você que está nos acompanhando também sinta isso a cada episódio que a gente grava pra você. A gente grava com muito amor e muito carinho pra transformar a tua vida. Se fez sentido pra ti, manda também esse episódio pra uma amiga, pra alguém que tá precisando, tá bom? Até mais. Tchau. Tchau, tchau.